Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy e estamos aqui agora para falar dessa reta final do Mundial de Clubes. Já sabemos todos os classificados ao longo dessa competição, tivemos alguns jogos muito bons de serem assistidos, outros jogos, alguns mais fracos, e o Flamengo foi convidado para jogar a Champions League, O Flamengo embarcou para jogar o Super Mundial, mas quando chegou lá é uma pegadinha e agora o Flamengo tem uma Champions League pela frente e você vai entender por quê. Vamos fazer aqui esse caminho do Flamengo, eu já adianto a vocês, é um caminho extremamente desafiador. E caso o Flamengo consiga cumprir com seus objetivos, passo a passo, fase a fase, a gente vai estar falando dos maiores caminhos, se tudo, seguir um prognóstico natural, normal dos favoritos, um caminho histórico. Então chega aqui junto com a gente, vamos falar sobre esse Mundial de Clubes, que agora para o Flamengo se torna a Champions League. O Flamengo tem que até recorrer na justiça esportiva, porque ele falou, eu estou disputando aqui campeonato da Champions. E tem grandes confrontos, tem grandes adversários. Vamos aqui fazer juntos essa simulação. Pedir só para você deixar aquele seu like, que é muito importante. Deixa aí a sua curtida. O amigo que ainda não está inscrito aqui no nosso canal, aperta aqui o inscrever-se diariamente. A gente vai falando aqui sobre o nosso Flamengo e já tem vídeos aqui no nosso canal especiais falando sobre o Bayern de Munique. De que forma, por exemplo, o Bayern de Munique o Flamengo pode aproveitar onde um ponto fraco, onde o Bayern de Munique tem falhado, as derrotas do Bayern de Munique, por onde passam as derrotas, o que aconteceu nessas partidas, eu trouxe no vídeo e, além disso, eu te dou 5 motivos para acreditar na vitória do nosso Flamengo, tá? Então, deixa eu me posicionar aqui nesse confronto aqui. Acho que, pronto, vamos fazer um chaveamento, porque primeiro já tem uma... Olha a diferença, já tem uma, é nítido, se a tabela tivesse em peso, a gente estaria agora falando assim, Sabe qual é? Olha como é que a gente estaria agora. Porque isso aqui está muito pesado. Isso aqui concentra os principais clubes do mundo estão aqui, Quando a gente fala sobre potências, quando a gente fala sobre futebol jogado mesmo, a gente está falando disso aqui. Eu sinto a ausência desse lado aqui de 2 clubes que são muito importantes, são clubes campeões, são clubes do Liverpool e do Barcelona. O Liverpool e o Barcelona não estão aqui porque eles não participaram, porque senão ia ter aqui um Liverpool e Barcelona, no lugar de Inter, Miami e Monterrey, por exemplo. Esse lado aqui, esse aqui. Esse lado aqui, ele fica um lado muito mais sugestivo, contudo, na minha opinião, também já está direcionado a um time. Vamos fazer aqui vamos começar aqui por esse lado o mais leve. Grandíssimo confronto, Palmeiras e Botafogo. Eu acho que está em aberto, qualquer um aqui pode passar. E independentemente de quem vai passar aqui, na minha opinião, não vai mudar em nada quem estará aqui, tá? Então, assim, sinceramente, vou colocar o Palmeiras, que o Botafogo eu tenho gostado mais do Botafogo jogando no contra-ataque, mas pode ser o Botafogo, porque aqui vai dar Chelsea e aqui também vai dar Chelsea. Então, sinceramente, não me faz nenhuma diferença. Ô, Chelsea, hein? Alô, Chelsea, hein? Ganhamos de vocês e colocamos vocês num caminho, hein? Bem favorável, hein, Chelsea? Se aqui fosse o Flamengo, gente, eu estava sonhando com a semifinal, mas assim, não estava nem sonhando, porque a semifinal seria materializada de uma forma, Chelsea, hein? Então aqui, sinceramente, esse lado daqui, eu acho que passa por um aspecto muito semelhante. O Fluminense, cada partida que ele faz nesse Super Mundial, ele vai jogando pior. Então a tendência é que ele jogue pior do que jogou contra o Mamelodi, ele perde para a Inter de Milão, só que a Inter de Milão tem até 4 jogadores que estão retornando para a Itália por lesão e tal, tem alguns desfalques aí importantes, mas de qualquer forma, a Inter aqui, cara, sinceramente, para mim vai ser o maior zebrão se isso aqui acontecer. Esse aqui é o maior zebrão. O Al Hilal fez bons jogos, o Al Hilal tem bons jogadores, ele poderia ter ganho do Real Madrid, como também poderia ter perdido para o Real Madrid, teve o pênalti no final, mas de qualquer forma, aqui seria um zebraço, tá? Então, é o Manchester City. Eu acho que, sinceramente, aqui não tem muita... Inter e Manchester City, cara, o Manchester City, apesar de, na minha opinião, o Manchester City ter feito recentemente, talvez, a sua melhor partida dos últimos, sei lá,
15, dos últimos 15 jogos, mas tá. E aqui, um jogo de conhecidos na inglês, e o potencial desse time, ele é muito maior. Então, sinceramente, aqui para mim, o Manchester City, ele aguarda o Flamengo na decisão. Qualquer coisa diferente disso aqui, eu acho que já é, assim, já é uma surpresa, tá? Qualquer time que estiver, que não seja o Manchester City, para mim já vai ser surpreendente. Então, é um lado mais tranquilo, é um lado mais acessível, é um lado nacional, né? Pois tem Palmeiras, tem Botafogo, tem Fluminense, tem ali o Al Hilal, aí tem ali Chelsea, Inter, Benfica, tal. Vamos pro outro. O outro é bem pesado, irmão. O outro lado é bem pesado. A gente está falando aqui do PSG, atual campeão europeu e o time de maior potência no futebol francês. A gente sabe, né? O dinheiro infinito. A gente está falando aqui do Flamengo, a gente está falando aqui do Bayern de Munique, o Borussia aqui, não, Borussia não, o Monterrey, time mexicano, e o Real Madrid, além da Juventus, mas né, vai se encaminhando. Vamos lá. A primeira coisa, ao ver aqui o Flamengo desse lado direito, cara, eu não lamento. A gente acaba lamentando pelo que vai vir pela frente, mas o Flamengo ele cumpriu com o seu objetivo. Eu acho que o torcedor do Flamengo ele tem que ter o despertar do orgulho pelo que o Flamengo fez nessa primeira fase. O Flamengo passou pelo Chelsea como a gente estivesse vencendo um jogo do Campeonato Brasileiro, venceu por 3-1, venceu jogando bem, venceu o Esperance na estreia. Um freio de mão lá no teto, o time nem se desgastou, correu até um risco se precisasse, algo de saldo de gols, por exemplo. O Flamengo talvez ia ter um problema, porque poderia ter feito muito mais nesse time do Esperance. Então, e aí no final conseguiu se dar ao luxo de colocar um time alternativo e nem jogar bem, mas empatar e já está garantido nas oitavas. Então, o Flamengo, por estar nesse lado, o problema dos adversários não é do Flamengo. Acabaram sendo dos adversários. Se agora o Flamengo pega o Bayern, foi por incompetência do Bayern, pois o normal era quem está aqui, o Benfica, não ser o Bayern. E eu já adianto a vocês, se aqui fosse o Benfica, o Flamengo passaria sem sombra de dúvidas. É muito mais time do que o Benfica. O Flamengo ele é muito mais time do que o Benfica. Bom, vamos seguindo aqui para esse lado. Acho isso aqui, galera, muito improvável. O futebol ele pode nos dar algumas caixinhas de surpresa, mas isso aqui ele é extremamente improvável, tá? Então, o normal aqui é com o PSG. Apesar de que no futebol existir a lei do ex, não creio que o Messi, talvez o Messi até consiga fazer o seu gol, mas classificar, eliminar o Paris Saint-Germain, acho muito para essa limitação que passa pelos companheiros do Messi nessas oitavas de final. Cara, eu vou colocar aqui o Flamengo, tá? A gente vai colocar aqui o Mengão passando pelo Bayern de Munique, aproveitando um desses 5 motivos que eu dei para vocês nos nossos vídeos anteriores. O Flamengo fazendo seu gol de transição, que é um problema do Bayern, e elimina o Bayern. Só que vai ter mais problema pela frente. Aqui, com toda a franqueza, o Borussia Dortmund não está jogando nada. Um dos jogos mais chatos, inclusive, que eu vi nesse Super Mundial foi do Borussia Dortmund. O normal aqui a gente fala, vai dar Borussia, mas eu vou dar uma moral pro Monterrey, porque pouca diferença vai fazer. Pois aqui tem Real Madrid e aqui é Real Madrid também. Então, sinceramente, acho improvável ter um Monterrey aqui, como acharia improvável ter um Borussia Dortmund aqui. Até eu gostaria muito de ter um Borussia, Monterrey e até Juventus nessa ordem, mas acho improvável, tá? Então a gente vai ver o Real Madrid aqui. E aí vem para uma outra batalha. Olha como vocês veem que é o seguinte, por isso que eu digo, eu precisaria fazer um levantamento de um estudo ainda maior e mais aprofundado sobre esse tema. Mas eu tenho absoluta certeza para vocês. Se o Flamengo consegue fazer esse caminho aqui, para mim isso aqui é caminho mais difícil do que alguns campeões de Champions League já conseguiram, foram campeões fazendo. E isso aqui, ó, vou mostrar aqui. Isso aqui, para mim, é mais difícil. A gente tem que fazer uma pesquisa que talvez seja a campanha mais difícil da história do futebol mundial. Porque você não está pegando grandes times, mas que não estão em um bom momento. Não, você está pegando grandes times e times que estão num bom momento também. Hoje é impossível você falar que me dá 5 times europeus aí. Dificilmente você não vai falar Manchester City, PSG, Bayern de Munique e Real Madrid.
Dificilmente. Talvez entre esses 5 você vai colocar um Liverpool, você vai colocar um Barcelona, mas você não vai escapar. Esses 4 não vão escapar. Você precisar passar por esses 4, eu acho que seria uma campanha, é algo surreal que já aconteceu na história do futebol nos últimos, pode botar, muitos anos. Até como um paralelo, quando a gente fala sobre Copa do Mundo, que tem esse mesmíssimo formato de 32 seleções, eu havia mencionado isso com vocês na nossa live pré-jogo. Cara, nem seleção mundial, quando ela é campeã, ela pega proporcionalmente um caminho como esse, o qual o Flamengo pegou e foi campeão. Nem seleção mundial. Por exemplo, 32 seleções começaram a partir de 1998, na Copa do Mundo da França, que a própria França venceu. Imaginando que aqui o PSG seria a França, nas oitavas de final ela pegou o Paraguai. Então ela já teve um caminho mais fácil. Em 2002, o Brasil foi campeão mundial. Na semifinal, imaginando que o Brasil é o Flamengo, na semifinal, aonde está Real Madrid, seria a seleção da Turquia. Sem contar que nas oitavas de final era a Bélgica, e era uma outra Bélgica, né? Era a Bélgica do Wilmots, era uma outra, não é a Bélgica atual. Em 2006, a Itália pega, imaginando que a Juventus é a Itália, ela pega nas oitavas de final a Austrália. Nas quartas de final, no lugar aqui do Monte Rei, seria a Ucrânia. E aí ela foi campeã mundial. Em 2010, a seleção da Espanha, forte seleção da Espanha, pega Chile nas oitavas e Paraguai nas quartas de final. Em 2014, a fortíssima seleção alemã, e que fez uma grandíssima campanha, pegando muitos fortes no mata-mata, como Brasil, Argentina. Brasil nem pode dizer, mas Brasil por peso. Brasil, Argentina, pegou França. Mas nas oitavas, eles pegam a Argélia. Além de 2018 existir a Croácia, que tem muita qualidade, mas não tem peso, contra a França na decisão e contra a Argentina na semifinal. Um caminho como esse aqui, nem seleções proporcionalmente, elas pegam em disputa de mundial. Por isso que eu falo para vocês, esse caminho do Flamengo, ele é absurdo, é uma Champions League, e eu gostaria muito que tivessem surpresas. Surpresas, vamos colocar aqui, ó. Surpresas por esse caminho, para que as coisas fiquem um pouco mais tranquilas. De qualquer forma, esse chaveamento aqui de cima, ele já é extremamente preocupante. Poderia ser assim, por exemplo. Beleza? Vamos juntos, deixa o seu like, deixa a sua curtida, que é sempre muito importante. Vamos organizar aqui, porque tudo indica que o caminho do Flamengo para ele ser campeão mundial é muito, 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 muito desafiador. E vamos lá, e o Flamengo vai precisar realmente de conseguir proezas a cada 72 horas, no intervalo muito curto. São grandíssimos jogos. O primeiro é o Bayern. Eu acredito. E você? Tamo junto, rapaziada. Um grandíssimo abraço. A gente se vê na nossa próxima. Deixa aí o seu like. Vou nessa. Valeu.